O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo em termos absolutos. Dados do Ministério da Justiça apontam que há um crescimento de 7% ao ano no número de presos e que a estrutura não acompanha esse crescimento. E se falta até mesmo espaço físico, como garantir direitos essenciais como a saúde, por exemplo? É o que vamos saber a partir de agora. Mas antes, vamos ver onde esse tema se encaixa no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º tem alguns incisos que tratam de crimes e cumprimento de pena. Um deles chama a atenção, é o que assegura aos presos a integridade física e moral. Apesar da garantia estar prevista na Constituição, diversos presídios têm virado notícia no país por causa da contaminação de presos com doenças consideradas tratáveis. Sobre isso, eu converso agora com Mara Fregapane Barreto, coordenadora-geral de Promoção da Cidadania do DEPEN, Departamento Penitenciário, e também com Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo, com atuação nos tribunais superiores. E hoje nós contamos também com a presença da Darlana Godoy, que está aqui conosco, e ela é diretora da Associação de Familiares de Internos e Internas do Sistema Prisional do Distrito Federal e em torno. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutor Rafael, a gente acabou de ver que a integridade física tem que ser garantida de acordo com a Constituição. A saúde está aí, né? Sem dúvida. E a gente percebe que, infelizmente, isso não está sendo cumprido como nós gostaríamos que fosse, né? Não é porque a pessoa está presa que ela também não tem o direito à saúde e à integridade física como aquela pessoa que está em liberdade. E, muito pior, eu diria que exatamente quando ela está presa, porque ela está num local confinado, num local onde há a possibilidade dessa proliferação de doenças, onde há a possibilidade de se espalhar essas doenças mais facilmente, né, em razão do confinamento, seria muito mais importante que fosse garantida essa saúde e essa integridade, mas infelizmente a gente não vê que essa não é a realidade brasileira. Doutora Mari, como é que essa saúde tem que ser garantida aos presos? Por exemplo, todo estabelecimento prisional tem que ter um serviço médico, eles são levados ao serviço público de saúde quando necessário? Como funciona na prática? É importante falar que a saúde ela é um direito de todos e um dever do Estado. E ela tem que ser ofertada de forma igualitária, integral e não contributiva. Isso significa que tem que dar acesso a todos. Acontece que nem todas as unidades prisionais elas têm espaços apropriados para essa oferta de saúde, fazendo com que esse atendimento, ora é feito dentro de unidades prisionais, ora é feito fora de unidades prisionais. Quando a gente sai de uma unidade prisional com um preso, a gente também causa um transtorno para a rede pública, seja pela vulnerabilidade de retirada desse preso de uma unidade prisional e ida até a rede. Então, o ideal é que essa oferta de atendimento da atenção básica seja feita dentro de unidades prisionais. Bom, nós vamos saber um pouquinho da história da Darlana. Vou chamar ela aqui. Darlana, o seu marido fazia um tratamento psiquiátrico por causa do uso de drogas. E quando ele foi preso, ele teve que suspender esse tratamento, não é mesmo? O que aconteceu foi que eles não permitiram a entrada dos medicamentos que ele já tomava, mesmo com o relatório médico, mesmo com a receita. Isso acarretou que ele teve um surto psiquiátrico por falta do remédio, que fez com que ele fosse acusado de uma tentativa de fuga. Ele respondeu ao inquérito disciplinar e isso atrasou a saída dele em 7 meses. Quer dizer, além de não deixar, então, que levasse os medicamentos, eles também não ofereceram o tratamento que ele precisava. Exatamente. A partir daí, a partir desse incidente, foi que eu me dispus, né, a participar da associação de familiares, ao perceber a fragilidade, né, que os familiares enfrentam no sistema. A gente tem agora, né, um surto de doenças no qual os familiares não estão podendo novamente ajudar, né, as pessoas que estão lá dentro. Nós vamos voltar a falar mais sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos ver uma reportagem que mostra que o espaço geralmente é bem pequeno e as condições de higiene normalmente não ajudam. Quando alguém fica doente dentro de uma cela, o problema aumenta. E se a doença é transmissível, então fica difícil controlar. Nós vamos conferir alguns dados. Alerta nos presídios. Doenças consideradas tratáveis estão se propagando com facilidade entre os presos e preocupam as autoridades. É o caso da tuberculose. Apesar do índice da doença ter caído 13% nos últimos 10 anos, em 2016 teve uma ligeira alta. E um detalhe chama a atenção: 10% dos casos foram relatados nos presídios. Foram
384 registros da doença entre as pessoas privadas de liberdade. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que os presos têm mais chances de contrair algumas doenças do que quem está fora das grades. O último levantamento aponta que no caso da AIDS, por exemplo, 1,3% da população carcerária estava infectada, contra 0,4% da população de forma geral. E mais, as doenças são responsáveis por mais mortes do que a violência nos presídios. Doutora Mara, a gente sabe que a violência dentro dos presídios é grande, então é preocupante saber que a saúde tem matado mais do que a violência, não é mesmo? Isso é real mesmo. A falta da assistência à saúde, combinada com estruturas com pouca ventilação, com pouca iluminação, um confinamento, uma superlotação de pessoas, fazem com que alguns agravos eles tenham uma contaminação muito maior. Importante lembrar que o Brasil ainda está na lista dos casos de tuberculose justamente pela situação prisional. Situação prisional e população de rua. São unidades prisionais que, por exemplo, mantêm o bacilo dentro das celas, porque você não tem uma ventilação cruzada, como é um dos simples tratamentos para a questão da tuberculose. Você ter iluminação direta e uma ventilação cruzada. O que fazer, então? Tem várias frentes, não é uma só. Primeiro, a gente precisa diminuir o número dessa população prisional confinada nessas unidades. A gente tem um déficit carcerário muito alto, fazendo com que cerca de 1,7 ou 1,8 pessoas ocupam o espaço de uma pessoa dentro de uma unidade prisional. Além disso, os espaços não facilitam a higiene, não facilitam, por exemplo, que esse bacilo ele saia desse ambiente. Para além disso, a gente tem que organizar o fluxo de atendimento, seja a retirada dessas pessoas da cela e levadas para esse ambiente de saúde e que equipes de saúde realmente façam esse atendimento da população prisional, como é a garantia constitucional. Doutor Rafael, vamos falar um pouquinho então da sua experiência prática. Chegam muitos casos até a Defensoria por causa da saúde ou da falta da saúde? Sem dúvida. A gente recebe muitos familiares na Defensoria Pública que, entre outras demandas que nos trazem, há a questão da saúde, a questão do problema médico que se enfrenta lá. Muitas penitenciárias não têm nem sequer equipe médica para tratar dos presos. São tratados só por enfermeiros ou auxiliares de enfermagem, que, apesar da boa vontade que todos têm, às vezes não têm o conhecimento necessário para efetivar o tratamento. E aí há um problema mais sério ainda, que quando não há o médico, o profissional da medicina, é preciso então que o preso vá a um hospital. E aí nós encontramos uma outra dificuldade, que é a falta da escolta. A escolta também não tem, e aí o preso acaba ficando no presídio sem o atendimento médico e sem a possibilidade de ir até o hospital, o que, como a doutora Mara falou, causa sérios problemas. Agora, o senhor falou aí de casos graves de presos que não têm o atendimento. O que acontece se um preso morre? Por não ter esse atendimento ou por ter contraído alguma doença que ele pegou ali dentro do presídio? A princípio, é a responsabilidade do Estado, uma responsabilidade objetiva do Estado, porque esse preso ele estava sob o cuidado do Estado. Então, o Estado tem que garantir, como nós vimos aqui no início, a integridade física. Agora, qual que é a dificuldade aí? A família do preso, obviamente, pode procurar a Defensoria Pública e nós faremos aí, eventualmente, uma ação de indenização para essa família. O problema é comprovar. A gente sempre esbarra na questão da comprovação. Como comprovar que efetivamente aquela pessoa obteve a doença dentro do presídio e não foi tratada? É muito difícil, porque é difícil de conseguir testemunhas, é difícil de conseguir os laudos médicos. Então, apesar de ser possível uma ação de indenização, e nós incentivamos as pessoas a buscarem isso, que pode ser uma maneira de fazer com que... Forçar o Estado a prestar o serviço. Ter mais atenção, né? Exatamente. Por outro lado, é difícil de nós conseguirmos comprovar e é muito difícil também de conseguirmos, no final, efetivamente uma indenização. Mas não por isso nós deixamos de fazer e acolhemos as famílias que, infelizmente, tenham essa desgraça na sua vida, com o seu familiar. Então vamos chamar a Darlana mais uma vez aqui. Darlana, conta aqui um pouquinho pra gente como é que as famílias dos presos se sentem quando tem surtos de doença, como por exemplo, está acontecendo no Distrito Federal, o caso grave de transmissão de doenças de pele. A gente sempre diz que o familiar, ele é a voz do preso. Como o nosso defensor estava dizendo, o preso ele não tem escolha. Quem está aqui fora, você vai num hospital, não consegue atendimento, vai em outro. O preso ele não tem essa escolha.
ou ele tem o atendimento ali dentro, ou ele é levado ao hospital, ou ele vai ficar sofrendo ali numa cela em que, no nosso caso aqui no Centro de Detenção Provisória, nós temos 55 presos numa cela onde caberiam mais ou menos 10, né? Então, assim, nós temos aqui uma equivalência de 5:1, não chega nem a 1,8, como a doutora Mara estava dizendo. E num espaço desse, a gente não tem ventilação, é muito úmido, então não tem como não proliferar as doenças. E o pior é que as famílias não conseguem nem levar os remédios. Porque se a gente pudesse levar o remédio para o nosso familiar, a gente levaria. Assim como a gente já leva o dinheiro para ele comer, assim como a gente já leva as coisas de higiene, a gente já leva as frutas que eles não têm lá dentro para complementar a alimentação, a gente queria poder levar os remédios. Mas nem isso nos é permitido. A gente conseguiu que levasse, por exemplo, um sabonete de enxofre para poder ajudar um pouco, mas não são todos os estabelecimentos que estão permitindo a entrada. Bom, nós vamos voltar a conversar mais sobre isso daqui a pouco. Nós vamos fazer um rápido intervalo. A discussão está animada aqui, mas o artigo 5º faz uma pausa e volta daqui a pouco. Aguarde aí. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre uma realidade preocupante: as doenças que avançam nos presídios do país. Sobre este tema, eu converso com Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo, com atuação nos tribunais superiores, e com Mara Fregapane Barreto, coordenadora-geral de promoção da cidadania do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Também participa do programa Darlana Godoy, que é diretora da Associação de Familiares de Internos e Internas do Sistema Prisional do Distrito Federal e em torno. Doutor Rafael, a gente terminou aqui o primeiro bloco ouvindo a fala da Darlana sobre o drama das famílias. O que fazer nesses casos? Tem que denunciar? É importante que os familiares tenham essa coragem, que chegue à Defensoria Pública. A Defensoria Pública acolhe, a Defensoria Pública atende essas pessoas e tenta ali procurar uma maneira de minimizar, vamos dizer assim, o que as famílias passaram, né? Então, a indenização é um aspecto importante. E mesmo nesses casos, quando há, por exemplo, a recusa do presídio em deixar entrar medicamentos, daqueles presos que têm a sorte de ter a família, porque muitos nem isso têm. Né? Esses que têm a sorte de ter uma família que se preocupa, que leva medicamentos, é importante também, caso haja recusa do presídio, tentar procurar a Defensoria Pública para ver o que a gente pode fazer. A gente vai tentar encontrar um caminho, uma solução para que não seja interrompido um tratamento tão importante, num caso até de um drogadito, né, de uma pessoa que precisava, até para sua volta à sociedade, ter esse tratamento, porque a pena, além de ser um castigo, ela tem esse aspecto ressocializador de trazer a pessoa de volta. Se imagina melhor, a gente sabe que isso não é a realidade, mas deveria ser pelo menos um pouco melhor do que entrou. E como o Departamento Penitenciário acompanha essa situação, doutora Mara? Bem, preocupados com essa garantia da assistência à saúde, o governo federal, com o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, instituíram uma política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade em 2014. Instituída essa portaria, passou cada unidade prisional a ser referenciada como um ponto de rede de atenção à saúde do SUS, fazendo com que aquela unidade que tenha um espaço de saúde possa obter, por exemplo, recursos federais de incentivo, de equipes para atuar dentro de unidades prisionais e de aparelhamento e de insumos também, como é o caso dos medicamentos. Todos os anos, o Ministério da Saúde lança uma portaria com repasse de recursos financeiros para assistência farmacêutica. Esse repasse é per capita e repassado para os estados, secretarias estaduais ou secretarias municipais de saúde, justamente para garantir esse medicamento. Entendo que as famílias, tentando dar solução para o que o Estado falta, ela tenta levar. Mas a nossa legislação, a Lei de Execução Penal, ela prevê que a assistência material, a alimentação, ela é dever do Estado, justamente tentando evitar o que a Darlana passou por aqui, que é a realidade do país inteiro. Ela retratou a realidade do DF, mas isso acontece em outras unidades da federação, em que listas são diferentes de unidades para unidades e às vezes até de plantão para plantão, em que o familiar ele entra, ora com uma possibilidade de entrar com medicação e no outro plantão ele já não é mais previsto
essa liberação. Então, é importante ter também um normativo nacional que defina o que realmente possa entrar ou não possa entrar dentro de unidades prisionais. Agora, doutor Rafael, o senhor participou de um caso interessante junto ao Superior Tribunal de Justiça que determinou que o Estado de São Paulo fornecesse água quente para os presos porque a água fria estava causando doenças, é isso? Sem dúvida. Foi uma decisão recente, de abril de 2017, e em que a gente percebeu, a Defensoria fez um trabalho e percebeu que dos 186, mais ou menos na época, isso nós fizemos esse levantamento em 2015, mais ou menos, dos 186 unidades prisionais do Estado de São Paulo, apenas 5 unidades femininas e 27 unidades masculinas contavam com água quente para banho. E nós sabemos que São Paulo, principalmente no inverno, faz muito frio. E o que ocasionava isso? Um banho frio no inverno ocasionava doenças como broncopneumonia, problemas de todo o trato, pneumonias em geral, né? E isso, num determinado presídio, 4 presos chegaram a morrer por conta disso. Obviamente, não temos como estabelecer exatamente esse vínculo, mas, obviamente, que isso traz prejuízo. E a falta do banho, por outro lado, ou seja, se o preso se recusasse a tomar o banho frio, nós teríamos aí surtos de problemas de pele, como sarna, como outras micoses em geral. É um mínimo, um básico, que nós precisamos chegar até o Superior Tribunal de Justiça e, felizmente, o Superior Tribunal de Justiça teve a sensibilidade de entender essa situação e determinou para que o Estado de São Paulo, pelo menos já é um princípio, outros estados podem vir a ser compelidos também a fazer da mesma forma, a fornecer um mínimo de água quente, não em todas as celas, mas num local determinado para que os presos... Para os dias mais frios. Exatamente, nos dias mais frios e que os presos possam tomar esse banho e desestimular o surgimento de doenças, principalmente respiratórias, né? Bom, vamos falar um pouquinho de prevenção, então, doutora Mara. A gente sabe que casos de AIDS e de sífilis também são muito grandes entre os presidiários. Como evitar a proliferação dessas doenças? São feitas campanhas, distribuição de camisinhas, por exemplo? Quando a gente falou que o SUS, ele tem como dever uma atuação integral e igualitária, então as mesmas ações de prevenção de agravos e promoção de saúde acontecem dentro de unidades prisionais. Por exemplo, as campanhas de imunização, a gente também tem um calendário que ocorre dentro das unidades prisionais. Campanhas de sensibilização, de distribuição de camisinhas e de orientações gerais sobre essas doenças sexualmente transmissíveis também ocorrem dentro das unidades prisionais. Bom, então vamos chamar a Darlana mais uma vez aqui. Darlana, você considera que essa população é uma população que está mais vulnerável a todo tipo de doença, até pelo confinamento em que ela vive? Bom, falando um pouco sobre o que a doutora Mara acabou de falar, na realidade, por exemplo, aqui do DF, a distribuição de camisinhas, por exemplo, só acontece para quem usa o parlatório, que só é permitido para quem tem filho com o interno, para quem tem união estável e tal. A gente sabe que nem todo mundo consegue resolver esses trâmites burocráticos. Então, a gente tem relações sexuais que acontecem dentro do presídio que acabam acontecendo sem proteção, porque as camisinhas só são permitidas dentro do parlatório. Então, assim, a parte governamental, o discurso oficial, muitas vezes ele não se traduz na realidade do que acontece dentro do presídio. Estou falando da realidade do DF, mas a gente sabe que em quase todos os presídios acontece isso. Se repete a situação pelo país, exatamente. Né? Infelizmente, a gente não tem o cumprimento da lei de execução penal. O que o nosso defensor estava falando, a gente sempre deseja que a prisão não precisa ser um hotel. Né? A gente não precisa ter banheiro quente em todas as celas, a gente não precisa ter caminha macia em todas as celas, nem uma pessoa por cela. Mas a gente queria um mínimo de dignidade, sabe? O que a gente pede é, no mínimo, que a lei seja cumprida, que a pena seja cumprida, que não seja vingança, mas justiça. Que não precisa recorrer à defensoria para garantir o mínimo, né? A Darlana estava falando da questão do cumprimento da lei de execução penal, né? E eu me lembrei, nós temos todo ano, a doutora Mara sabe disso também, a edição de um decreto de indulto
que indulta os presos e ele traz, nesse decreto, a possibilidade do chamado indulto humanitário, que é aquele indulto justamente para aqueles presos que têm doenças graves, doenças terminais, doenças permanentes e que o estabelecimento prisional não tem condições de tratar. Ele pode conceder, o juiz da execução pode conceder esse indulto humanitário. Só que nós também sabemos da dificuldade que é a concessão desse indulto. Não é fácil, precisa de laudos médicos, a doença tem que estar realmente num estado muito terminal, né? Ou seja, deveria haver uma maior sensibilidade aí dos juízes da execução no cumprimento do decreto, para que esses casos em que não possa ser tratado dentro do presídio, ele possa sair. Tenha pelo menos dignidade. Exatamente, e isso a Defensoria também tem condições de fazer individualmente, né, para aqueles presos que têm essas doenças incuráveis, vamos dizer assim. Nós vamos ver agora como a sociedade vê a falta de condições básicas nos presídios. Vamos conferir as opiniões aqui, pode rodar. Vendo as reportagens que a gente vê todos os dias nos jornais, a gente vê, acho que precisa melhorar e muito, né, a saúde. Não é só por causa que seja um presídio tem que ser um lugar sujo e inadequado, né? Mas eu acho que tem que ser ambiente para todos, normal, limpo. Eles reclamam muito das condições da alimentação, da lotação, né, das condições de saúde, então realmente está bem precário e complicado. Acho que a nível de país por inteiro está bem complicado. O cara tá preso, mas ele é um ser humano, entendeu? Como é que você vai tratar uma pessoa desse jeito, ele comendo comida podre, comida estragada, 70, 80 pessoas numa cela, quando ela sair, ela vai sair pior. Bom, doutora Mara, a gente viu aí que a maioria das pessoas acha que tem que ter a dignidade. Essa falta de condições, ela pode influenciar na forma como o preso sai, como ele retorna à sociedade, como disse o último entrevistado? De forma direta, é exatamente como é que a gente quer que essas pessoas saiam. A gente sabe que não temos pena perpétua e nem pena de morte, salvo em caso de guerra. Isso significa que eles vão sair cedo ou tarde das unidades prisionais. Que tipo de pessoa que a gente quer que ele saia? Quem que você quer como seu vizinho do seu lado? A gente precisa de pessoas melhores. Para isso, a gente precisa trazer as políticas públicas para uma população que é vulnerável também. São pessoas com um baixo nível de escolaridade, pessoas que praticamente estão privadas de liberdade por crimes contra o patrimônio e crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Se a gente não trouxer o mínimo de dignidade para essas pessoas, o que a gente espera que elas saiam? Doutor Rafael, o Supremo Tribunal Federal determinou que os estados têm que pagar indenização aos presos que vivem em situações consideradas degradantes. Casos de falta de saúde, até de doenças que são propagadas dentro dos presídios, podem ser incluídos nesses casos? No meu entendimento, se aplica sim. O preso, quando ele está numa penitenciária federal ou estadual, ele está sob a responsabilidade do Estado. E o Estado tem que garantir para ele um mínimo existencial. Então, qualquer situação que venha a prejudicar essa pessoa que está ali cumprindo pena, veja, quando alguém cumpre pena, só está restrita a sua liberdade, né? Não a sua dignidade. Então, ou seja, qualquer problema que advenha a esse preso, seja de saúde, seja de qualquer outra situação, é sim responsabilidade do Estado e as pessoas, os familiares têm que vencer o medo e têm que procurar a defensoria para tentar obter, porque talvez seja daí que a gente vai conseguir uma mudança, o início de uma mudança, talvez. Bom, Darlana, nós estamos chegando ao final do programa aqui. Você acha importante ter esse tipo de discussão? Te ajudou a participar? Com certeza. Eu acho que a partir do momento em que as famílias, né, começam a perceber a sua importância, e o que o doutor Rafael estava falando, a associação tenta também fazer o atendimento das pessoas que não têm família. A gente conversa com os familiares para quando eles forem visitar, tentar trazer para a gente também as demandas de quem não tem família. Então, os familiares são esse intercâmbio entre o que acontece lá dentro e a gente aqui fora. Então, a gente sempre tenta manter esse contato, porque eles não têm acesso a um telefone, a uma ouvidoria, né? Nem sempre a Defensoria Pública consegue ir fazer esse atendimento lá dentro. Então, a associação tem essa importância. E a gente tem tentado cada vez mais fazer com que as famílias percam o medo e denunciem e tentem realmente trazer essas demandas para a gente. Bom, agradeço muito você ter partilhado a sua experiência aqui conosco. Doutora Mara, doutor Rafael, muito obrigada pela participação.
E obrigada também pela sua companhia. Continue conosco na TV Justiça. Participe enviando uma sugestão de tema para artigo5@stf.jus.br. Você também pode rever os nossos programas. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!